Descubra o incrível momento em que exposei um segredo tocante sobre minha filha e o pastor. O sol brilhava intensamente sobre a pequena cidade, e Ana, com seu sorriso acolhedor, organizava o bazar beneficente na escola. O cheiro do café fresco e das bolachas caseiras se misturava ao burburinho das crianças, trazendo um calor familiar. Mas, no fundo de seu coração, uma sombra de preocupação a acompanhava. Desde a chegada do novo pastor, Miguel, algo em seu olhar carismático parecia esconder mais do que um simples desejo de ajudar a comunidade. Ana sempre foi uma mãe dedicada e temerosa dos olhares julgadores dos vizinhos, e agora, com Sofia encantada pela figura do pastor, seu mundo parecia desmoronar. Sofia, não seria melhor brincar com os amigos em vez de ficar perto do pastor? Essa era a frase que Ana repetia em sua mente. Ao olhar para a filha, com os olhos brilhando de admiração por Miguel durante os cultos lotados, seu coração disfarçava uma ressaca de insegurança. O que tornava aquele homem tão especial? Será que o amor incondicional que ela oferecia a Sofia seria sufocado pela busca de aprovação de uma figura tão desconhecida? Enquanto organizava as roupas e brinquedos para o bazar, Ana não conseguia deixar de sentir o peso do passado. O que Miguel sabia sobre Rodrigo, seu falecido marido? As memórias a queimavam por dentro, como o sol a acalentar seu rosto. E foram essas perguntas que a levaram a descobrir a antiga carta de Rodrigo, uma carta que mencionava Miguel como um amigo fiel, mas que também escondia segredos que poderiam abalar suas vidas. Seu coração disparou ao entender que havia muito mais entre eles do que as aparências deixavam transparecer. A tensão aumentou quando, ao mesmo tempo em que o culto acabava, Miguel fez um discurso emocionante sobre fé. Os aplausos ecoaram, mas aquele tom de adoração já não soava tão puro aos ouvidos de Ana. Com o coração na garganta e a coragem pulsando em suas veias, ela subiu ao altar. O murmúrio da congregação ficou em suspenso, e ela não se importou. E se você não é quem diz ser? Sua voz trêmula trouxe uma energia eletrizante à sala, e os olhos de todos se voltaram a ela, curiosos e surpresos. Miguel estava ali, como o embaixador da esperança que Ana havia desacreditado. E naquele momento, tudo o que ela queria era proteger Sofia. Ela poderia não ter as respostas, mas sabia que precisava exigir as verdades antes que fosse tarde demais. O ar estava pesado, e a tensão entre os dois a rodeava como uma tempestade prestes a estourar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os olhares penetrantes da comunidade esperavam uma resposta, e Ana sentiu a adrenalina correr em suas veias. O que Miguel teria a dizer? Havia um mistério escondido, uma verdade não contada, algo que poderia unir ou romper o que ainda lhes restava. No fundo, o que mais desejava era que Sofia soubesse que, independentemente da aprovação externa, o amor verdadeiro se encontrava ali, entre elas, pulsante e inabalável. E agora, mais do que nunca, Ana se preparava para o que viria a seguir. Qual seria o desfecho daquela história de segredos? O silêncio que se seguiu à declaração de Ana foi quase palpável. As vozes da congregação foram engolidas por um momento de expectativa e choque. Ana podia sentir cada olhar recaindo sobre ela, pesando como uma lâmina afiada. Em meio àquela sala iluminada por velas e cheia de rostos conhecidos, a única coisa que contava era sua coragem. Miguel se endireitou, seus olhos castanhos se estreitaram, inicialmente surpresos. Então, um sorriso cortou seu rosto, mas não havia alegria nele. O que surgiu foi um semblante de quem tenta esconder algo profundo e perturbador. Isso era mais do que um simples confronto, e Ana pôde ver que a máscara que ele usava poderia estar prestes a rachar. Ana, ele começou, a voz baixa e cheia de uma serenidade forçada, a fé deve ser cultivada na confiança. Eu estou aqui para ajudar a comunidade, e você sabe disso. A incongruência da resposta imediatamente acendeu um fogo em Ana. Como assim ajudar? Ele não entendia que as pequenas ações podiam ser envoltas em segredos que poderiam mudar vidas para sempre. Ajuda? E quando meu marido perdeu sua luta? Você estava lá quando o vi se despedaçar? Essa é a sua ajuda? Sua voz ecoou, e o peso de suas palavras parecia agitar a sala. Os murmúrios começaram, alguns mostravam apoio, outros dúvida. Sofia estava no fundo, a pouca distância entre a mãe e o pastor parecia um abismo. Miguel hesitou,
como se suas palavras fugissem ao seu domínio. Eu não sabia. As palavras pareciam falhar e a familiaridade que Ana tinha imaginado em sua presença se desfez como algodão doce sob a chuva. Ana não era apenas uma mãe nesse momento. Era uma mulher em busca de superfícies dissolvidas. Que cálculos e sentimentos o levaram a se aproximar dela e de sua filha? O coração dela batia forte no peito. Você conhece meu passado, não conhece? Sabia que Rodrigo tinha inseguranças? Agora, você está aqui, e Sofia? Sofia precisa saber a verdade. As crianças na sala começaram a sussurrar entre si, e a tensão que emergia do altar parecia criar uma energia própria. Miguel, ao ver o olhar desesperado de Ana, finalmente disse: algumas verdades são mais complexas do que imaginamos. Ninguém em sua morte deve ser despojado de seu valor. Aquelas palavras o tornaram mais enigmático ainda. O que ele realmente queria dizer? Os olhares na sala pareciam questionar suas intenções, mas também a vulnerabilidade de Ana. O que ela sentia era um eco da dor de Rodrigo, um lamento sufocado que tinha guardado por tanto tempo. Ele não podia ser apenas um pastor. Precisava ser alguém que conhecia cada nota dessa melodia triste. Ana respirou fundo, um frio na barriga a arrepiava. Ela queria que a mente de Sofia estivesse longe daquela conversa estranha, longe do peso da expectativa e do aplauso. Queria que a luz dentro da filha ressurgisse onde a esperança era mais forte do que as sombras do passado. Miguel, o que você realmente sabe sobre Rodrigo? A pergunta disparou entre eles como um tiro certeiro. O silêncio tornou a sala mais gelada. A expectativa era perfeita. Sentia que podia até mesmo ouvir o coração de Sofia acelerando. A verdade estava prestes a ser revelada. O que Miguel estaria disposto a dividir? Ele hesitou novamente, o olhar tomado por uma mistura de emoções. Ana podia sentir que o ar estava carregado, a revelação poderia mudar tudo. E enquanto a congregação aguardava, ela percebeu que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. E se eu dissesse que a verdade sobre Rodrigo está mais próxima do que você imagina? A voz de Miguel foi um sussurro, mas a gravidade das palavras reteve o ar que ainda circulava em torno deles. O que seria essa verdade? Ana se preparou, as palmas suadas contra suas pernas. Seu mundo poderia virar de cabeça para baixo a qualquer momento. A próxima frase de Miguel poderia ser a chave para encerrar o ciclo de dor que acompanhará sua família há tanto tempo. O desfecho dessa história ainda estava longe de ser escrito, e com um instante de reflexão coletiva, ela se perguntou, até onde ela iria para proteger o que mais amava? A tensão na sala era tão densa que Ana podia quase tocá-la. Olhos curiosos e apreensivos se fixavam nela, aguardando que ela rompesse o silêncio. Miguel, por sua vez, parecia à beira de um colapso. A máscara de serenidade que ele tentava manter começava a mostrar fissuras. Ana, começou Miguel, engolindo em seco, o que vou te contar pode mudar tudo. O que você pensa que sabe sobre Rodrigo, sobre nós, não é a história completa. Ana respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções. O que você quer dizer? O que você escondeu dele? De mim? Sofia, a poucos passos de distância, estava atenta, seus olhos arregalados de expectativa. Ana sentia o calor da mão da filha pressionando seu ombro, um pequeno gesto de apoio que lhe trouxe um pouco de alívio. Rodrigo tinha um lado que poucos conheciam. Miguel prosseguiu, sua voz quase quebrando. Ele estava envolvido em algo mais profundo do que a maioria poderia imaginar. Algo que ele nunca quis que você soubesse. O sangue de Ana gelou. O que poderia ser tão terrível que Rodrigo guardou com tanto zelo? O passado que ela pensava entender estava agora se transformando em uma caixa de Pandora. Eu fiquei ao seu lado enquanto ele lutava, Miguel disse. E ao mesmo tempo, eu protegi um segredo. Uma parte de seu passado que ele estava tentando deixar para trás. Ana não sabia se queria ouvir mais. O coração dela pulsava, uma mistura de ansiedade e raiva. Então você sabia de algo que poderia ter mudado tudo? Precisava ser você a falar? E a minha dor, onde você a coloca? Muitas coisas poderiam ter sido diferentes. Miguel respondeu, seus olhos castanhos brilhando com sentimentos contidos. Rodrigo lutou contra seus demônios. Ele tinha um peso maior do que você pode imaginar. Então, me conte. Que peso era esse? A resposta dela foi incisiva, quase um grito. A congregação estava em silêncio absoluto, a expectativa era palpável. Ele tinha medo, Ana. Medo de não conseguir ser o homem que você e Sofia precisavam. Miguel hesitou,
como se estivesse pesando suas palavras. Rodrigo não era apenas um lutador. Ele era um homem com cicatrizes que muitas vezes não mostrava. Ana se lembrava das noites em que Rodrigo se fechava em si mesmo, das conversas truncadas, dos silêncios ensurdecedores. Contudo, as revelações de Miguel adicionavam um novo contexto para essa dor. E o que me diz sobre isso? Que não soube de nada. Existem coisas que não podem ser ditas, Miguel respondeu, a voz mais firme agora. Ele tinha uma proteção inabalável sobre sua vida, até para você. Ana percebeu que o ar estava se tornando espesso, como se todo o peso do que fora escondido a pressionasse. Por que Rodrigo não se abriu com ela? Por que ele preferiu viver com esse fardo? Murmúrios começaram entre a congregação, cada pessoa processando o que acabará de ouvir. Sofia se aproximou mais, levantando a cabeça para olhar a mãe. Mãe, o que está acontecendo? Ana reorientou seu olhar para a filha, sentindo ondas de preocupação. Querida, tudo ficará bem. Estamos juntas nessa. Mas ao olhar para Miguel, uma nova pergunta ressoava na mente dela. Se Rodrigo costumava esconder isso, que segredos você também esconde? Você não estava só ao lado dele. Você fez parte disso tudo. Miguel hesitou, o olhar de dor cruzando seu rosto. Ana, há coisas que ainda estão por vir. Não estou aqui para me justificar, mas para explicar que, sim, havia algo entre nós. Uma ligação que vai além do que você imagina. Ana sentiu um frio na espinha. E se Miguel tivesse se envolvido com Rodrigo de maneiras que ela não poderia suportar? Em meio a toda essa revelação, uma parte dela clamava por respostas, sua própria verdade, não apenas sobre Rodrigo, mas também sobre a conexão deles. O que mais ainda poderia vir à tona? Ana, prometo que tudo vai fazer sentido. Mas precisamos ter coragem para ouvir e aceitar a verdade, ele disse, sua voz dando a ela uma centelha de esperança e desespero ao mesmo tempo. Enquanto as palavras dele pairavam no ar, Ana olhou para a filha e sentiu que a realidade estava se desdobrando em 1000 direções. O que mais estava escondido, e que escolhas ela teria que fazer para proteger a única pessoa que ainda lhe restava? Então, Miguel, qual é a verdade que precisa ser revelada? A pergunta estava nos lábios de todos. Com nó apertando seu coração, Ana percebeu que seu destino e de Sofia estavam prestes a ser irreversivelmente selados. A sala estava em um silêncio quase sepulcral, como se todos esperassem que uma bomba prestes a detonar. Ana sentia que o chão sob seus pés se tornava instável. Cada palavra que saía da boca de Miguel poderia desmoronar tudo ao seu redor. Ela olhou nos olhos de Sofia, que ainda segurava seu ombro, buscando conforto. A garotinha estava confusa, mas Ana sabia que a verdade era essencial, mesmo que dolorosa. Miguel, começou Ana, quebrando o silêncio com uma voz firme, se há algo que precisamos saber, agora é a hora. O que você está escondendo? O semblante de Miguel se contorceu de dor, e ele olhou para baixo, como se o peso de suas revelações estivesse prestes a levá-lo ao chão. Rodrigo não era só um homem lutador, ele teve um passado mais sombrio, envolvido em situações complicadas que, se reveladas, poderiam frustrar todos os sonhos que ele tinha para vocês. Ana se afastou um pouco, sentindo o ar pesado em seus pulmões. Que tipo de passado? Que situação? Isso é sobre algo que ele fez ou algo que aconteceu com ele? A congregação estava presa à conversa, murmúrios éuleos inquietos refletindo a turbulência emocional da sala. Miguel respirou fundo antes de prosseguir. Cada palavra parecia uma luta. Ele foi parte de um grupo que, por muito tempo, esteve envolvido em atividades ilícitas. Quando se apaixonou por você, ele decidiu se afastar, mudar de vida, mas o passado nunca o deixou em paz. Ana sentiu seu coração disparar. E você sabia de tudo isso? Sua voz saiu quase como um sussurro, carregada de incredulidade. Como você pode me deixar no escuro? Estava tentando protegê-la, Ana. Ele fez promessas, foi corajoso. Mas o medo o consumia. Ele acreditava que, se você soubesse, isso poderia destruir tudo. E pior, ele não queria colocar vocês em risco. Miguel respondeu, cada palavra uma tentativa de justificar o que parecia inconcebível. A tensão era palpável e Ana lutava para processar tudo. O homem que ela amava, o pai de sua filha, não era quem sempre pensou que fosse. O rótulo de herói que sempre lhe dera agora parecia questionável. E a mera ideia de que Sofia poderia ter herdado esse passado a aterrorizava. Sofia, querida, vamos para casa, Ana disse, a voz tremendo. A pequena levantou o olhar, os lábios tremulando. Mãe, eu não entendo o que está acontecendo.
As palavras de Sofia acutelavam os sentimentos de Ana, como uma punhalada que não queria sentir, mas não podia evitar. Você precisa entender que... Miguel começou, mas Ana o interrompeu. Não, Miguel. A única coisa que preciso entender agora é o que vou contar a ela. Como posso fazer isso? Ela se virou para a filha, que já começava a sentir a carga emocional ali presente. Miguel parecia desolado. Peço desculpas, Ana. Eu gostaria de ter falado antes, mas você precisa saber que Rodrigo fez tudo isso por amor. Por amor a vocês. A expressão de Miguel era verdadeira, mas Ana não conseguia aceitar isso de imediato. A confusão tomava conta de seu coração. Então, ao olhar para Sofia novamente, uma ideia surgia em sua mente. Como seria se o passado de Rodrigo não apenas o separasse, mas, de alguma forma, unisse ainda mais a mãe e a filha ao resgatar um amor verdadeiro, apesar de tudo? O que ela diria à filha? Como protegeria Sofia de um mundo que se mostrava tão perigoso? E o que fazer com as verdades que Miguel acabará de expor? A nova perspectiva a impulsionava, mas também a afligia. Precisamos sair daqui, Ana disse, agora mais para si mesma do que para os outros. E enquanto ela se afastava, sentiu um nó na garganta. A verdade estava ali, crua e desafiadora, mas qual seria o próximo passo? O que mais Rodrigo poderia ter escondido que poderia reescrever suas histórias? Naquele momento, Ana entendeu que a jornada estava apenas começando. Suas perguntas ecoavam na sala, e não havia resposta fácil. Uma nova revelação ainda aguardava, e, conforme seus olhos se fixavam na porta, um pressentimento formado de incerteza e esperança tomou conta dela. O que mais estaria preparado para surgir das sombras? Ana saiu da sala sem olhar para trás. O peso das palavras de Miguel parecia uma âncora presa ao fundo do seu ser, puxando-a para uma tempestade emocional que ela não estava pronta para enfrentar. Sofia segurava firme em sua mão, os dedinhos pequenos buscando conforto em um mundo que parecia desmoronar. No caminho de volta para casa, as ruas passavam como um borrão. O trânsito, normalmente caótico e vibrante, agora parecia um eco distante. Ana lutava para fazer sentido de tudo o que acabará de ouvir. Rodrigo tinha um passado que poderia ameaçar nossa família. Essas ideias rodavam em sua cabeça, dando voltas como um carrossel sem fim. Por que você não me contou, mãe? A pergunta de Sofia cortou o silêncio como uma faca. Ana encarou através do retrovisor, e a expressão de inocência da garotinha a abalou. Naqueles olhos, ela via a insegurança, a confusão e um fio de medo. O coração de Ana se apertou. Como explicar tudo isso? Querida, eu vou explicar tudo quando chegarmos em casa. Está tudo bem, tentou acalmar a filha, mas a incerteza em sua voz traiu a verdade. Não estava nada bem. Quando finalmente chegaram ao apartamento, Ana sentiu a familiaridade do lugar, mas agora tudo parecia diferente. Cada objeto, cada canto, parecia carregar um peso extra à sombra do segredo de Rodrigo. Enquanto Sofia se acomodava no sofá, Ana sabia que não poderia adiar a conversa. Era hora de encarar seus medos. Sofia, há coisas que você precisa saber sobre o papai, Ana falou, sua voz tremeu. A garotinha olhou com expectativa, e Ana percebeu que precisava escolher suas palavras com cuidado. Rodrigo tinha passado algo que ele fez para manter você e eu a salvo. Ele fez algo de ruim? Sofia perguntou, a inocência nos olhos, agora substituída por um leve temor. Ana sentiu um nó na garganta. Não é tão simples, meu amor. Ele sempre amou você e queria ser um bom pai. Ele tomou decisões difíceis, coisas que o deixaram com medo de te contar, e de me contar também. Ana respirou fundo, tentando se manter firme. Mas isso não muda o amor que ele sentia. Você é tudo para ele. Sofia franziu a testa, sua mente jovem processando a informação. Mas por que ele não pode ser nosso pai normal? Um pai que, não tem segredos? Ana sentiu uma dor aguda. Como ela poderia explicar a complexidade da vida, as nuances entre o certo e o errado, e o peso das decisões que Rodrigo tomou? Às vezes, as pessoas fazem coisas que acreditam estar ajudando. Às vezes, o amor nos faz tomar decisões erradas. Ou difíceis. Olhando para sua filha, Ana percebeu que não tinha respostas fáceis. O amor nunca foi simplista, e seus desafios eram tropicais, repletos de luas cheias, como o sertão em dia de chuva. Naquela noite, enquanto Sofia adormecia em seu quarto, Ana sentou-se na sala, de frente para a janela. As luzes da cidade piscavam como estrelas perdidas em um céu turvo. Miguel tinha razão, Rodrigo fora corajoso.
Mas poderia o amor redentor ainda existir para eles? Poderia um passado manchado trazer à luz um futuro mais brilhante? Ali, sozinha e vulnerável, Ana sabia que um novo capítulo estava prestes a começar. Movida pela urgência de entender, decidiu procurar respostas que iam além do que Miguel havia revelado, algo que poderia transformar não só o seu futuro, mas o de Sofia também. O que mais ela descobriria sobre Rodrigo? O que mais ele tinha escondido? O coração dela batia forte, e ao encarar o espelho, Ana fez um voto silencioso. Não deixaria o passado definir o futuro dela e da filha. Era hora de desvendar os mistérios que cercavam Rodrigo, mesmo que isso significasse abrir velhas feridas. Com determinação, Ana saiu em busca da verdade, mas o que ela não sabia era que outras revelações aguardavam por ela e algumas poderiam ameaçar até a própria essência de quem ela era. A manhã seguinte trouxe uma luz tênue, como se o universo estivesse ponderando sobre a situação de Ana. O aroma do café invadia a cozinha, mas a mulher não conseguia apreciar o sabor do dia que começava. Havia um peso em seu peito, uma inquietação que não a deixava em paz. Sofia ainda estava dormindo, inocente das tempestades que se aproximavam. Ana decidiu que precisava agir. Com as mãos trêmulas, pegou o celular e começou a pesquisar. Nomes, lugares, eventos, tudo que estivesse ligado ao passado de Rodrigo. A tela brilhante refletia um nível de curiosidade que, embora doloroso, parecia ser o único caminho para a clareza. Ele sempre foi bom em esconder as coisas, sussurrou para si mesma. Cada clique do teclado soava como um eco de incertezas, mas Ana estava determinada. A primeira pesquisa levou a um perfil de redes sociais, onde amigos de adolescência trocavam lembranças. Entre fotos de festas e risadas, um comentário chamou sua atenção. Lembro daquele dia trágico, o Rodrigo nunca mais foi o mesmo. Com o coração acelerado, Ana clicou no nome do amigo de Rodrigo. A expressão do homem em uma antiga fotografia parecia carregar a dor de um passado não esquecido. Dali, Ana fez um movimento calculado e enviou uma mensagem. A resposta veio rápido, como se aquele amigo estivesse esperando por alguém para falar sobre suas lutas. Oi, Ana. Eu sempre soube que tinha algo no fundo da alma do Rodrigo. O que você sabe? A mensagem não trouxe alívio, ao contrário, despertou um mar de perguntas na mente de Ana. O que mais ela não sabia? O que mais havia sido guardado atrás das paredes que construíram seus sonhos? Sofia acordou no meio da tarde, e a leveza da voz da filha era um contraste gritante com as sombras que pairavam sobre Ana. Mãe, hoje vou brincar de fazer bolos. Você pode me ajudar? A alegria da menininha era pura, um bálsamo para o coração angustiado de Ana. Claro, meu amor. Ana respondeu, com um sorriso despretensioso que mal escondia sua turbulência interna. Enquanto misturavam a massa e a farinha, Ana pensou em como aquele momento simples era precioso. A inocência de Sofia representava tudo o que ela queria proteger. Mas na mesma medida, a verdade que desconhecia estava prestes a desmoronar qualquer balança que equilibrasse sua vida. Mãe, você vai me ensinar a fazer um bolo bem fofo, tipo mágica? A menor perguntou, com os olhos brilhando. Ana piscou, um sorriso genuíno surgindo. Isso, minha parceira de confeitaria. Vamos colocar um pouco de amor aqui, porque o amor faz tudo ficar melhor. Mas à medida que as palavras saíam, algo em seu íntimo lhe dizia que o amor não era suficiente para combater os fantasmas do passado. Após um tempo, enquanto as coisas assavam no forno e o cheiro doce se espalhava pela casa, o celular vibrou novamente. Mais mensagens. O amigo de Rodrigo parecia determinado a contar sua parte da história. Curiosidade e medo se entrelaçaram na mente de Ana, enquanto ela se preparava para a revelação de um passado que poderia, finalmente, dar sentido a tudo. Rodrigo não foi apenas um homem comum, dizia a mensagem. Ele se envolveu em algo muito maior, coisas que tinham consequências irreversíveis, e ele teve que tomar decisões drásticas. A leitura das palavras causou um arrepio na espinha de Ana. O que realmente significava aquilo? Era como se um abismo se abrisse diante dela. A bolha de felicidade que estava criando com Sofia poderia furar? O que estava em jogo? Uma sensação avassaladora começou a preencher cada espaço de sua mente. E então, a mensagem seguinte chegou. Precisamos nos encontrar. Time Hotel de Truffe? Ana sentiu o mundo girar. Os bolos podiam ficar prontos, mas e o que aconteceria com sua vida? O que mais ela estava prestes a descobrir? Com um nó na garganta, um único pensamento ecoava em seu coração. Estou pronta? A casa ainda se enchia com o aroma doce e acolhedor dos bolos, mas a mente de Ana vagava por caminhos sombrios e desconhecidos. Com as mãos trêmulas, ela olhou para o celular, como se esperasse que as respostas a buscassem.
O convite do amigo de Rodrigo pairava no ar como uma nuvem carregada de tempestade. Mãe, tá pronto? A voz de Sofia trouxe Ana de volta à realidade. A menina, com o rosto coberto de farinha, exibia um sorriso contagiante. Em meio ao borbulhar de emoções, Ana forçou um sorriso. Quase, meu amor. Faltam só alguns minutinhos. Enquanto Ana olhava para a filha, uma onda de amor e proteção inundou seu peito. Era impossível não pensar em como aquelas verdades sombrias poderiam afetar aquela inocência. Ela queria proteger Sofia de tudo. Mas será que era possível manter os segredos de Rodrigo afastados da vida da filha? A dúvida consumia. O celular vibrou mais uma vez. Uma nova mensagem aparecia na tela. Podemos nos encontrar no café da esquina. É onde tudo começou. Ana sentiu o chão se mover debaixo dos pés. Aquele café eles costumavam ir lá em seus primeiros encontros. O lugar estava repleto de memórias, mas agora seria o cenário de revelações. Uma parte dela queria fugir, não ouvir nada mais. Mas outra parte, mais forte, puxava-a em direção à verdade. Posso ir para a casa da vovó? Sofia perguntou, interrompendo os pensamentos de Ana. A pequena estava animada, alheia ao turbilhão emocional da mãe. Vou fazer companhia para ela e ajudar a regar as plantas. A ideia fez o coração de Ana apertar. Era um convite perfeito para que ela pudesse se encontrar com o amigo de Rodrigo. Claro, querida. Depois vou te buscar. Ana respondeu, tentando conter a ansiedade. Assim que Sofia saiu, Ana sentiu um misto de alívio e solidão. O tempo estava passando rápido, e ela ainda não sabia como se sentir sobre o encontro iminente. Ela se vestiu com as mesmas roupas que usava nas idas ao café. Uma blusa simples, que a fazia sentir-se confortável, e uma calça jeans que contava suas histórias. Um último olhar para o forno. Os bolos estavam perfeitos, mas como ela poderia desfrutar daquela doçura ao saber que segredos estavam prestes a ser revelados? As ruas estavam mais cheias do que o normal enquanto Ana caminhava em direção ao café. Seu coração batia no ritmo acelerado da ansiedade, e ela tentava não pensar no que estava prestes a ouvir. O café, com suas mesas ao ar livre, pulsava com sons de risadas e conversas. Ana se sentou numa mesa no canto, onde poderia observar tudo, e ao mesmo tempo, se proteger da humanidade ao redor. A visão do amigo de Rodrigo se aproximando fez seu coração gelar. Ele parecia mais velho, os olhos marcados por experiências que provavelmente ela não poderia imaginar. Oi, Ana. Obrigado por vir, disse ele, puxando uma cadeira para se sentar. O ar estava pesado entre eles, e por um instante, as memórias de Rodrigo pareceram dançar em suas mentes. Você disse que tinha algo a me contar sobre o Rodrigo. Ana começou, o nervosismo estampado em seu rosto. Era uma pergunta simples, mas a resposta que estava por vir pesava mais do que as palavras poderiam carregar. Sim, e não é fácil. Ele hesitou, e Ana sentiu como se o tempo parasse. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo, destruir a visão que ela tinha de Rodrigo, ou talvez criar um novo entendimento. Uma resposta estava próxima, e a expectativa a deixava angustiada. Ana, ele começou. Rodrigo se envolveu em algo muito perigoso, algo que poderia ter colocado todos nós em risco. A voz dele tremia e Ana pôde sentir que o que vinha a seguir seria devastador. Mas então, uma nova mensagem chegou, trazendo um novo turbilhão de emoções. Mãe, você pode me ouvir? Precisamos conversar sobre o que está acontecendo. Era uma mensagem de Sofia, e o medo apertou o coração de Ana. O que havia de errado? Enquanto seus pensamentos se misturavam de incertezas e preocupações, Ana percebeu que os fios da sua vida estavam prestes a se entrelaçar de forma inesperada. E se a verdade sobre Rodrigo não fosse a única que mudaria seus dias? Ana olhou para o celular, o coração acelerando. O rosto de Sofia, coberto de farinha, flutuava em sua mente, e a urgência da mensagem a puxava de volta para a realidade. Preciso ir embora, já volto. Ela se levantou abruptamente, quase ignorando o amigo de Rodrigo, que a observava confuso. Mas, Ana, precisamos falar sobre ele, começou, mas a voz dele se perdia no ruído do café. Alguma coisa estava acontecendo, e ela não poderia ficar lá. Com passos apressados, Ana saiu do café, o zumbido da conversa e o aroma de café esfumaçado se dissipando atrás dela. A caminhada até a casa da avó de Sofia parecia eterna. Cada carrinho, cada sorriso de uma criança que passava ao seu lado, fazia seu coração apertar. O que poderia ser tão urgente? O que estaria acontecendo com sua pequena? Quando finalmente chegou, encontrou Sofia sentada no sofá, as mãos enfiadas em um pequeno caderno de desenhos.
Ela levantou os olhos e Ana viu uma mistura de expectativa e ansiedade em seu rosto. Mãe! Sofia exclamou, pulando do sofá. O pastor veio aqui hoje. Ele trouxe um presente para mim. A alegria na voz da menina fez Ana sorrir, mas uma inquietação a trouxe de volta à superfície das preocupações. Que bom, querida! O que ele trouxe? Ana perguntou, tentando esconder a ansiedade que fervia por dentro. Um livro. É sobre aventuras. Sofia abriu o caderno, e Ana viu um desenho colorido que representava um herói com uma capa, cercado por estrelas. Mas mãe, o pastor disse que ele sabe algo sobre o papai, algo que você precisa saber. A menção de Rodrigo fez o coração de Ana parar por um segundo. O que ele disse, Sofia? A voz de Ana saiu quase em um sussurro, cheia de um medo inexplicável. Sofia inclinou a cabeça, refletindo. Ele disse que seu pai tem um passado. Que ele se envolveu com coisas que não deveriam ser contadas. Eu não entendi muito bem, mas quando ele falou disso, senti que você ficava triste. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Ana. O pastor sabia? Havia algo mais, algo sombrio, que se escondia atrás do sorriso que ela tentava manter por causa da filha. Rodrigo era amado por sua gentileza, sua capacidade de fazer as pessoas rirem, mas e se houvesse um lado diferente que estava prestes a ser desmascarado? Mãe, será que ele é um super-herói? Como no desenho. Uma inocência genuína estava presente na voz de Sofia, mas Ana já não conseguia acompanhar. O que a pequena via como magia, ela via como um pesadelo. Acho que, quem sabe, uma hora dessas você conheça o verdadeiro seu pai. A resposta escapuliu de seus lábios como uma flecha. Ela queria que a verdade ficasse longe da criança, mas também sabia que seria difícil manter tudo debaixo do tapete por mais tempo. Então, ele é um herói, não é? Sofia perguntou, os olhos brilhando de esperança. Ana não tinha certeza se poderia responder aquela pergunta. O que tornava alguém um herói? A coragem ou os erros do passado? Nesse instante, um novo pensamento invadiu a mente de Ana. E se a verdade sobre Rodrigo não fosse tão terrível assim? E se houvesse uma explicação que talvez pudesse unir a família em vez de separá-la? As emoções tornavam-se uma montanha-russa dentro dela. Vamos sentar e conversar um pouco, ela sugeriu, tentando manter a calma enquanto a confusão percorria seu corpo. Mas não havia tempo a perder. Havia algo mais do que Rodrigo para lidar. E se a inocência da filha estivesse em risco não só pelo passado, mas pelo presente que permanecia sombriamente oculto? Enquanto Ana começava a explicar a Sofia sobre os conceitos de erros e segredos, um novo pensamento se formou em sua mente. O que mais o pastor poderia saber? A resposta parecia mais próxima do que ela esperava. Seria o momento de confrontar o passado diretamente? As batidas cardíacas de Ana se aceleraram. O próximo passo não apenas definiria o futuro dela, mas também o de Sofia. E a verdade sobre Rodrigo, será que realmente tinha o poder de unir ou desmantelar tudo? Ana respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que invadia seu coração. Era difícil encontrar as palavras certas, especialmente para Sofia, que parecia tão ansiosa e cheia de esperança. A inocência da filha era uma luz que ela tentava proteger, mas o peso da verdade parecia cada vez mais esmagador. Mãe, Sofia interrompeu seus pensamentos. O pastor disse que meu pai fez coisas ruins, mas ele também falou que todo mundo pode mudar. O que você acha disso? A pergunta da menina a pegou de surpresa. Ana se lembrou de momentos em que Rodrigo contou sobre dificuldades e decisões erradas, histórias que ela pensava que, de alguma forma, eram parte do passado. É verdade, querida. As pessoas podem mudar, ela respondeu, forçando um sorriso. Mas como explicar que nem todas as mudanças são positivas? Sofia olhou para o caderno de desenhos. Então, ele pode ser um super-herói depois de tudo? A pergunta estava repleta de expectativa, e Ana sentiu uma pontada de dor. Queria poder garantir à filha que o pai era um herói, mas a dúvida a consumia. Os super-heróis têm falhas também. Ana tentou esclarecer, mas suas palavras pareciam dissipar-se no ar, perdendo-se nas incertezas. O que o pastor sabe exatamente? A menção do pastor novamente fez com que o estômago de Ana se apertasse. Seria possível que ele tivesse a chave para desvendar os segredos que cercavam Rodrigo? Ele disse que queria falar com você, Sofia revelou, os olhos piscando de curiosidade. Disse que ia te encontrar amanhã. Ana franziu o senho. O que o pastor queria discutir com ela? O que mais ele poderia estar escondendo? No fundo, dominada pela inquietação, ela se perguntava se daria conta de tudo isso.
Mas também sabia que não poderia deixar que o medo a paralisasse. Precisava enfrentar a situação. Para o bem de Sofia. Talvez seja bom eu conversar com ele, respondeu Ana, buscando coragem nas palavras. Mal sabia ela que essa conversa poderia mudar tudo. O sol começou a se pôr, e as luzes da cidade começaram a brilhar como pequenas estrelas na escuridão. Ao olhar pela janela, Ana lembrou das noites que passava com Rodrigo, planejando um futuro ao lado da filha. O temor agora se tornava mais forte. E se tudo que construíram estivesse prestes a desmoronar, Sofia puxou a mãe para mais perto e ficou em silêncio, apenas desfrutando da companhia uma da outra. O momento era tranquilo, mas a tensão pairava no ar como nuvens escuras, prestes a desabar. Ana olhou para a filha e sorriu, tentando transmitir confiança. Vamos apesar de tudo, não é? Sofia assentiu, sem saber do peso que estava sobre os ombros da mãe. Enquanto se preparavam para a noite, a mente de Ana estava a 1000 por hora. O que o pastor queria dizer? Que segredos poderiam ser revelados? E como ela poderia proteger a pureza de Sofia em meio a tudo isso? Naquela noite, enquanto Sofia adormecia, Ana sentou-se na sala, o caderno de desenhos da filha sobre suas pernas. O traço inocente das ilustrações contrastava com a complexidade da vida real. As estrelas brilhavam lá fora, mas era a sombra do passado de Rodrigo que a perseguia. Com a determinação crescendo, Ana decidiu que a conversa com o pastor seria um divisor de águas. Preciso descobrir a verdade, ela se disse. Para o bem da minha família. E ao considerar tudo que estava por vir, um novo pensamento lhe atravessou a mente. E se o passado de Rodrigo não fosse a única coisa que estava cheia de segredos? O próprio pastor poderia ter suas próprias razões para estar envolvido nessa história. Na manhã seguinte, enquanto o sol despontava, um novo capítulo se desenrolaria na vida de Ana e Sofia. Com o coração acelerado e as mãos tremerem de ansiedade, Ana se preparava para receber o pastor, sem imaginar a reviravolta que o aguardava. Ana acordou com o sol penetrando pela janela, iluminando o quarto como se quisesse aquecer seu coração ansioso. Cada raio que entrava parecia trazer consigo a promessa de um novo amanhecer, mas as dúvidas ainda pesavam em seu peito. O encontro com Miguel a deixava em um estado de inquietação, um misto de coragem e receio. Sofia ainda dormia, pura e inocente. Ana observava, admirando cada traço da menina, o jeito como seus lábios se curvavam enquanto sonhava. Eu farei o que for preciso, repetia para si mesma. A promessa de proteger sua filha era a força que a impulsionava. Hoje, ela descobriria toda a verdade sobre Rodrigo e o que Miguel realmente sabia. Com o café da manhã preparado, ela sentou-se à mesa, tentando afastar a ansiedade que a consumia. Um cheiro reconfortante de pão fresco misturava-se ao aroma do café, mas o sabor parecia distante. A mesa estava posta com a mesma atenção de sempre, mas os momentos de alegria que costumava compartilhar com César agora pareciam uma lembrança empoeirada. Sofia chegou, os olhos brilhando. Mãe, o que faremos hoje? Seu sorriso trouxe um pouco de luz ao dia. Ana forçou um sorriso, tentando esconder a tempestade interna. Hoje, querida, precisamos falar sobre algumas coisas importantes. Enquanto davam as primeiras garfadas, Ana percebeu o olhar curioso da filha. Você sabe que todo mundo tem seus segredos e que nem sempre é fácil falar sobre eles. Sofia observou atentamente, sem entender totalmente, mas acenou, sinalizando que estava ouvindo. Após o café, o relógio parecia apressar-se, e o tempo passou rápido. A campainha tocou, e uma onda de nervosismo percorreu o corpo de Ana. Ela respirou fundo, abriu a porta e se deparou com Miguel, que estava ali, com um olhar sombrio e esperado. Obrigado por me receber, Ana, disse ele, a voz ecoando um peso que ela não conseguia ignorar. Acho que sabemos por que estamos aqui, respondeu Ana, mantendo firme a coragem em sua voz. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, e, por um momento, eles ficaram em silêncio, os olhos se cruzando enquanto a tensão se tornava palpável. Vamos entrar, Miguel disse, indicando a sala. Ana se sentou, e Miguel começou a falar. Eu tenho pensado muito sobre Rodrigo e nossas vidas. Existem coisas que precisam ser ditas. E assim, ele começou a compartilhar o que Rodrigo realmente enfrentava antes de sua morte. Sobre as lutas de um homem tentando escapar de um passado perigoso, um passado que sempre o assombrara. Ele me disse que estava lutando com alguns demônios, explicou Miguel, sua voz embargada. Ele queria ser um pai, um marido melhor. Mas as sombras do passado cercavam de tal forma que ele não conseguia compartilhar tudo com você. Ana sentiu as lágrimas ardendo em seus olhos, mas se forçou a ouvir. E você sabe o que ele escondeu? Miguel hesitou. O que Rodrigo fez nunca foi por mal. Ele tentou mudar.
E, ao fazer isso, ele se afastou de coisas que poderia ter colocado você e Sofia em risco. As palavras soaram como um golpe, um desejo de entender misturado ao medo do que pudesse ser revelado a seguir. Há pessoas que querem buscar justiça por conta de coisas que ele fez, Miguel continuou. E há uma maneira de como isso pode voltar para assombrar Sofia. Ana sentiu o chão sob seus pés tremer. O que você está dizendo? O que você quer dizer com justiça? O que meu marido fez? Miguel finalmente se virou para encarar Ana diretamente. Ele fez parte de um grupo que, por um tempo, estava envolvido em práticas ilegais. E alguns desses homens ainda estão procurando por ele, por conta de dívidas não pagas. Ele fez coisas ruins, Ana, mas ele também lutou contra tudo isso para ter uma vida normal com vocês. Ana lutava contra a dor que se instalava em seu coração. Cada revelação a feriu como uma facada profunda. Não apenas pela dor de saber que Rodrigo decepcionou, mas por perceber que essa verdade poderia ameaçar sua família. Ela precisava ser forte. E onde isso nos deixa agora, Miguel? Eu estava esperando que você soubesse a verdade e que pudesse se proteger, Miguel respondeu, a angústia visível em seu rosto. É o que sempre quis, Ana. Eu me preocupo com você e com Sofia. E tenho que apoiar o que for preciso. Ana ficou em silêncio. Todas as questões que havia guardado em seu coração se tornaram um turbilhão em sua mente. Por que Rodrigo não se abriu? Por que escondeu de sua família, quando tudo poderia ter sido diferente? E, mais importante, como cada uma dessas verdades afetava a vida de sua pequena Sofia. Depois de um momento pesado, Ana respirou fundo, sua voz tremia. Se Rodrigo era esse homem, então quem somos nós agora? Estamos juntos. Estamos aqui, e nós podemos superar isso, Miguel disse, e pela primeira vez, um vislumbre de sinceridade atravessou seu olhar. Ana conferiu a profundidade daquelas palavras. A vida delas foi moldada por uma mentira que, agora, estava prestes a ser percebida. Como ia contar isso a Sofia? Seria necessário proteger a inocência da filha dessa sombra? Ao olhar para Miguel, algo a incomodava. Haveria nele um passado também escondido? A verdade deve ser contada, principalmente para Sofia, Ana afirmou, o coração disparado, mas sua determinação crescia. Não posso deixá-la no escuro. Preciso saber como lidar com isso. Miguel assentiu, um olhar de aceitação surgindo em seu rosto. Farei o que puder para ajudar, para garantir que a segurança de você e de Sofia seja a prioridade. Agora, com um peso imenso sobre os ombros, Ana decidiu que precisaria enfrentar o que fosse necessário para proteger o que mais amava. Havia uma coragem feroz dentro dela, um desejo inabalável de garantir que o passado não se repetisse. A conversa terminou, mas Ana sabia que aqueles momentos não eram definitivos, eram apenas o que preparava o palco para a jornada que ainda aguardava. Com um último olhar de gratidão para Miguel, ela respirou fundo e saiu para o futuro, pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse. Sofia estava no sofá, a inocência ainda brilhando em seu olhar. Ana se aproximou, segurando a mão da filha. Querida, precisamos conversar. Existem coisas importantes sobre o papai que você precisa saber. Ela sentiu a urgência daquela conversa, mas também percebeu que agora tinha uma clareza renovada. Esperava que, juntas, mãe e filha poderiam enfrentar qualquer coisa como um time, como uma família. Mesmo com as sombras do passado se aproximando, elas se manteriam unidas. E no final, o amor, esse amor bonito e verdadeiro, sempre prevaleceria. Ao olhar para Sofia, Ana viu esperança. Não apenas em suas palavras, mas nas promessas que estavam prestes a serem feitas e nas verdades que seriam abraçadas, mesmo que desconfortáveis. Um novo futuro estava ali, repleto de desafios, mas também de possibilidades. Assim, com o coração batendo no compasso do amor, Ana se preparou para a conversa que mudaria suas vidas para sempre. E no fundo, ela sabia que a força que sempre teve, viera do amor. E o que mais poderia existir atrás das sombras, poderia ser confrontado, desde que ficassem juntas. Agora, com sua jornada apenas começando, Ana respirou fundo. Estamos juntas, Sofia. Sempre. Para os espectadores que acompanham essas histórias, chegou a hora de se envolver. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você valoriza essas narrativas. Comentar suas reações e teorias sobre o final. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar esse canal através dessas ações.